Delicioso. Sobre o jejum. De que maneira jejum afeta a nossa mente, né? Afeta as nossas emoções? E jejum é um tema interessante, né? Porque é uma prática religiosa há milênios, né? E sempre foi encarado pela ciência como algo ruim. Eu me lembro na época da faculdade, eu ainda aprendendo que você ficar muito tempo sem comer era ruim para a sua saúde. Você tinha que comer de 3 em 3 horas, sim, não é? Então, poxa vida. Até para ser um pouco mais fiel, tem que comer de 2 em 2. Então, você pensar na perspectiva de que passar muito tempo sem comer é ruim, então a gente criava aquela questão de que é uma prática espiritualmente benéfica, mas emocionalmente e fisicamente era como assim, prejudicial. Vamos destruir o nosso corpo aqui em benefício do nosso espírito. Exatamente. Então, tinha esse aparente conflito, né? E aí, o que eu estou chegando à conclusão, Dô? Cada dia mais. Que a verdadeira ciência, ela é uma parte do descobrimento de Deus pela humanidade. Então, a gente vai só descobrindo o que ele já disse e eu vejo assim, o que Deus nos mandou fazer, que parecia uma espécie de, você precisa fazer isso para mim. Na realidade, ele estava dizendo, eu te fiz para isso, por isso eu estou te deixando essa ordenança. Então, o que a gente sabe hoje? Que o nosso corpo foi programado para períodos de jejum. Uau! O nosso corpo precisa de períodos de jejum. Seria o contrário. Exatamente. Não ter períodos de jejum seria contrário ao que o seu corpo foi criado. É prejudicial à saúde não ter períodos de jejum. Então, a gente ressignifica até algumas práticas. Hoje, você vê aí uma infinidade de ateus fazendo mais jejum do que crente. Exato. Os caras estão vivendo um estilo de vida de jejum, porque os caras falam, uau, o jejum realmente, não é que os crentes tinham razão, cara. E a gente não vai fazer por isso exclusivamente, mas amplia o nosso entendimento. Sim. E é muito legal quando a gente tem essa ampliação de entendimento, que a gente consegue ver a mente de Cristo, né, cara? Sim. A mente de Cristo, a mente de Deus quando nos pede algo, cara. Toda vez que Deus nos pede algo, Ele não quer o que a gente tem. Ele está entregando o que Ele tem para nós a partir da nossa obediência aqui. Então Deus não pede para tirar a nossa mão de alguma coisa para pôr algo superior, né? É maravilhoso. Então, descoberta revolucionária de 2016, que foi o Prêmio Nobel de Medicina, que o jejum ele é a forma mais eficaz de fazer um processo chamado autofagia. E o que é essa autofagia? É um processo de regeneração celular, de renovação celular. Então, células que estavam ficando velhas, elas, de certa forma, são regeneradas, renovadas. E isso foi Prêmio Nobel agora de Medicina em 2016, um japonês. E ele descreveu esse fenômeno da autofagia, esse processo de renovação que acontece no jejum. E qual foi a descoberta? Que essa autofagia está associada a maior longevidade. Então, você vive mais quando você tem o hábito de jejuar. E essa longevidade muito associada à redução dos riscos de doenças cerebrais, como Alzheimer e Parkinson. Então, olha o efeito do jejum estimulando e a gente descobrindo agora coisas que Deus queria que a gente vivesse desde sempre. E o povo dele estava fazendo isso desde sempre. E, por último, quinto benefício aí que eu separei para hoje é que ele reduz os níveis de inflamação e de estresse. Então, quando a gente está comendo, parece que a gente está acalmando. Né? Você está nervoso, você vai lá, come um docinho. O que você faz quando você vai lá e come um docinho? Você vai receber glicose. Aquela glicose, num primeiro momento, ela vai realmente acalmar, ok? Mas aí ela vai liberar, ela vai precisar da insulina. A insulina vai ser um hormônio anabólico que vai liberar mais cortisol. E o cortisol é o hormônio do estresse. Então, aparentemente te alivia, mas te estressa depois. Sim. Então, é como se fosse um vício, como a nicotina, por exemplo. Você
vai lá, tá nervoso, fuma um cigarro. Ele acalma, mas a resposta, rebote, é de mais ansiedade, de mais nervosismo. E gera agora uma necessidade de mais. E a gente vai ficando viciado em comer. Então, esse ciclo vicioso. Exato. E o comer é emocional para a grande maioria de nós hoje. A gente não consegue fazer jejum, numa grande parte das vezes, não porque a gente está com muita fome, mas por causa das nossas emoções. Sim. Porque a gente aprendeu a modular emoções, estresse, ansiedade, a partir da comida. Então, hoje, o principal desafio para fazer um jejum, por exemplo, puxa vida, eu vou ficar muito nervoso. É porque é a minha fuga. E, na verdade, quando isso se tornar uma prática, ele vai, na verdade, diminuir Exatamente. o estresse. E aí ele vai diminuindo o nível de cortisol, porque ele diminui essa necessidade de você estar liberando insulina toda hora. Menos cortisol, você fica cronicamente menos inflamado. E aí a gente já sabe que essa inflamação o principal fator de risco para as doenças cerebrais, sobretudo depressão e ansiedade. Hoje a gente já fala muito mais que a depressão e a ansiedade elas estão relacionadas a inflamações cerebrais, e essas inflamações cerebrais têm vários fatores de risco, o estresse é um deles, e esse estado de cortisol elevado, a gente vive estressado, e aí a gente acha que come para desestressar, mas a gente está vivendo de um jeito que a gente come para estressar cada vez mais. Então, o jejum, e aí qual é a forma ideal de fazer o jejum, né? Obviamente que jejuns mais prolongados precisam de um acompanhamento, precisam de uma supervisão médica, mas para a gente pensar aí, como é que eu vivo isso? Se você fizer uma vez por semana, para começar um jejum em que você pode começar com menos horas, mas chegando aí em 16 horas de jejum, e não é tão difícil fazer isso se você pular uma refeição. Por exemplo, não jantar. E aí você vai até amanhã seguinte. Você vai da tarde até amanhã seguinte, 16 horas. Ou se você não tomar café da manhã. Tem gente até que não... Antes a gente pensava, café da manhã é a refeição mais importante do seu dia. Assim, não pode, coma como um rei. E aí não é necessariamente que o café da manhã é a refeição mais importante. Que a primeira refeição do dia é a mais importante. Entendi. Porque ela tem a ver com a liberação hormonal que você faz. Agora, se você vai lá e come igual um rei com um monte de glicose, você está liberando um monte de insulina e aí você está desregulando todo o metabolismo. Então, o ideal é que você faça um desjejum legal, tenha uma boa primeira refeição. E aí eu compartilhei esses dias no Instagram, né? Tem um protocolo bem legal para você começar o dia, que é o protocolo LAMP, e que tem sido associado a menores níveis de depressão e ansiedade também, que é LAMP, L de luz. Então, assim que você acordar, sai do escuro, vai para a luz. A luz é um fator importante para a saúde emocional, porque quando a nossa retina capta a entrada da luz, ela entende que a gente precisa agora migrar desse modo soneca para o modo atividade, e ela vai transformar a melatonina, que a gente usa no escuro, em serotonina, que é esse neurotransmissor mais relacionado a bem-estar. Então, a gente precisa da luz, a gente precisa de água, e aí já fizemos um vídeo também falando sobre isso. Então, primeira coisa ali, luz, água, movimento. Então, você fazer aí alguma coisa, pelo menos que você vai movimentar, e o ideal é que a primeira alimentação seja uma proteína. E aí eu coloquei ali, né? Eu coloquei ali que o meu LAMP é diferente, luz, água, movimento e palavra. Aí eu vi, proteína top. Mais forte. É isso aí, meu amigo. Muito bom. E eu acho que, além da mensagem desse vídeo ser viva a prática do jejum, isso vai fazer muito bem não só para o seu espírito, mas também para o seu físico. Mas esse vídeo também tem um propósito de te dizer: a palavra de Deus é genial. A palavra de Deus é perfeita. Viva a palavra de Deus. Não tem uma vírgula ali que está à toa. Não tenha medo de viver os mandamentos, porque é o seu Criador falando com você. Obrigado, meu amigo. Meu amigo. Deus continue te abençoando.